Olá, você está na TV Otimista. Eu sou Erivaldo Carvalho. Este é o programa Política que começa hoje uma rodada especial sobre as eleições para o Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará, o CREMEC. Nosso primeiro entrevistado é o médico Roberto da Justa, representante da Chapa 2, Ética, Ciência e Cidadania. As eleições na entidade acontecerão nos dias 14 e 15 de agosto. O que é e como funciona o Conselho Regional de Medicina? Como está a fiscalização da atividade médica no estado do Ceará? Qual a avaliação do candidato sobre o programa Mais Médicos? Ainda, o plano de gestão da Chapa 2, Ética, Ciência e Cidadania. Estas e outras questões a partir de agora no programa Política. Roberto da Justa é médico. O convidado é especialista em infectologia e doutor em ciências médicas. O entrevistado é professor universitário e infectologista do Hospital São José. Roberto da Justa é o atual secretário-geral do CREMEC e é com o médico Roberto da Justa que converso no programa de hoje. Doutor Roberto, muito obrigado pelo convite aceito, muito obrigado por ser bem-vindo aqui aos estúdios da TV Otimista, ao programa Política, com a oportunidade de dividir conosco, com a sociedade cearense, esse momento importante que é a eleição para o CREMEC, o Conselho Regional de Medicina, uma das atividades mais tradicionais, milenares, né, a quem a humanidade deve muito, e aqui no Ceará, particularmente em função da qualidade do serviço prestado pela categoria. Portanto, de antemão, os nossos parabéns pela jornada. E eu queria começar perguntando o que é o CREMEC, o Conselho Regional de Medicina. Inicialmente, eu gostaria de agradecer, Erivaldo, a sua disponibilidade de ceder o espaço aqui da TV Otimista para esse diálogo, né? Eu, inclusive, já estive aqui com você em outras oportunidades. Eu, como médico infectologista, estive aqui debatendo questões técnicas durante a pandemia, portanto, gostaria de expressar a minha admiração pelo seu programa e pela sua atuação enquanto jornalista, né? Nós temos, nos próximos dias, uma eleição muito importante para a sociedade cearense, né? Nós temos a eleição para a nova diretoria do Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará. Essa eleição se dará nos dias 14 e 15 de agosto, né? E ela definirá praticamente os rumos da medicina cearense pelos próximos 5 anos, uma vez que a gestão, né, o mandato do Conselho Regional de Medicina se dá a cada 5 anos, né? O Conselho Regional de Medicina, ela é uma autarquia pública federal, né? É um serviço público, ele faz parte de um sistema de conselhos, né, que foi criado em 1957, portanto, é um sistema já com mais de 60 anos de existência, né? E essa autarquia pública federal tem prerrogativas estabelecidas pela lei, né, que a criou, né? Então, os conselhos de medicina, eles são responsáveis pela regulação, normatização e fiscalização da atividade médica no nosso estado e no nosso país. Cada estado tem um conselho regional de medicina, o nosso aqui é o CREMEC, né? E temos ainda um órgão federal, que é o Conselho Federal de Medicina, que tem sua sede em Brasília, né? As 4 principais prerrogativas do sistema conselhal são, né, existe a prerrogativa cartorial, ou seja, todo médico, quando se gradua, né, ele, para exercer a medicina, por lei, precisa estar inscrito no Conselho Regional de Medicina, né, do estado onde ele está atuando. Então, isso é o que a gente chama de atividade cartorial, ou seja, ele precisa se inscrever e receber, né, uma autorização para atuar como médico. A segunda atividade é a atividade fiscalizatória. Eu, particularmente, considero, das 4, essa atividade a mais importante, porque o Conselho fiscaliza o exercício da medicina,
né, tanto de médicos enquanto pessoa física, como também de instituições, né, empresas, clínicas, hospitais que oferecem atividade médica, serviço médico para a sociedade, e essa atividade fiscalizatória ela é de máxima importância. A terceira atividade é a atividade judicante. Então, quando um médico comete alguma infração ética, né, e isso é denunciado ao Conselho, né, o Conselho tem então todo um procedimento, né, judicante, abertura de sindicância, processo ético profissional e, eventualmente, julgamento do médico, dando a ele eventuais punições quando ele é considerado culpado por alguma infração ao Código de Ética Médica. E, por fim, a quarta e última prerrogativa é a prerrogativa normativa. O Conselho de Medicina ele faz resoluções, dá pareceres no campo da ética médica, orientando aos médicos como que deve proceder em relação a algumas situações que remetem a questionamentos de natureza ética. Entendi. A chapa do senhor, a chapa 2, ética, ciência e cidadania. Está faltando ética, está faltando ciência, está faltando cidadania na atividade médica que se justifique esse nome da chapa 2, doutor? Olha, o nome da nossa chapa é muito significativo, muito simbólico, né? Uma chapa que se coloca para dirigir os rumos da medicina cearense pelos próximos 5 anos, tem como pauta a ética, a ciência e a cidadania. Isso. A ética como diretriz das nossas atuações, né, ela está nas prerrogativas do sistema conselhal, né? Então, toda chapa que concorre ao CREMEC, né, ela tem que ter a ética como princípio fundamental, né? Então, daí a necessidade de a gente colocar enfatizar, né? Nós temos o Código de Ética Médica como o nosso principal instrumento que determina os posicionamentos do CREMEC. O balizador, né? Exatamente. Portanto, a ética está nesse centro. A ciência, sim. A ciência andou faltando muito, né, Erivaldo, nos últimos anos, principalmente nos tempos de pandemia. Né? E o Brasil sofreu muito com isso. Né? Muito. O negacionismo, né, a postura anti-ciência, as posturas anti-vacina, né, foram a tônica, né, por parte, principalmente, de alguns governos, né? E nós estamos trazendo de volta a ciência, né, como um eixo central da nossa atuação junto ao CREMEC, porque, infelizmente, o próprio sistema conselhal, né, principalmente o Conselho Federal de Medicina, se contaminou com essa postura anti-ciência. E a cidadania, né, a gente traz também como eixo central, porque nós entendemos que o Conselho Regional de Medicina, né, ela é uma autarquia a serviço da sociedade, né? Ela não é uma autarquia, digamos, a serviço apenas da medicina, né? Só corporativa, digamos. De forma alguma. Né? Aliás, não pode ser corporativa. Né? É importante a gente, às vezes, se for oportuno, a gente distinguir um pouco a função de cada uma das entidades médicas. Né? O Conselho Regional de Medicina é completamente diferente do Sindicato dos Médicos, por exemplo. Né? Cada um tem a sua atribuição, suas atribuições. Exatamente. Então, ao Conselho Regional de Medicina não cabe nenhuma postura corporativa, né? Ao Conselho Regional de Medicina não cabe se omitir diante de demandas da sociedade no que diz respeito à atuação médica. Né? Então, é muito importante o nome da nossa chapa, porque ela diz muito, né? E a nossa chapa tem várias outras características que daqui a pouco a gente pode falar mais sobre elas. Mas que está bem representada nessa síntese, nesse tripé, né? Veja, ética, ciência e cidadania, né? Veja, do ponto de vista de ética, né? Nós temos vários conselheiros, eu sou um deles, com anos de experiência conselhal. Eu estou completando 15 anos de experiência conselhal. Nós temos vários outros colegas que passaram pelo sistema conselhal, portanto, sabem falar sobre ética médica. Né? Nós temos, eu posso citar uma das figuras mais emblemáticas da medicina cearense, que está na nossa chapa, o professor Dalgimar Bezerra de Menezes, professor emérito da Universidade Federal do Ceará, da Faculdade de Medicina, está na chapa 2. Né? E é talvez o conselheiro mais longevo, com mais experiência acumulada de conselho regional de medicina do estado do Ceará, e por isso que a composição da nossa chapa diz respeito muito à questão da ética, como também à questão da ciência. Nós somos uma chapa com inúmeros professores de medicina na chapa, de várias universidades, várias faculdades de medicina aqui no Ceará.
pesquisadores de renome nacional e internacional. Posso citar, por exemplo, a professora Lígia Kerr, que é médica, epidemiologista, vice-presidente da Abrasco, né, uma das cientistas mais reconhecidas no campo da epidemiologia e que está na nossa chapa, né, dando lastro da ciência, que é o que nós queremos deixar bem claro como característica da nossa chapa, além de outras características, Edivaldo. Nós somos uma das 5 chapas, nesse momento no país todo, que tem uma paridade de gênero. Veja bem, a chapa são 40 médicos e 40 médicas. No nosso grupo são 20 médicos, 20 médicas. Essa paridade não foi construída à toa. Hoje, dos mais de 500 mil médicos no Brasil, né, 49% é do sexo feminino, 51% é do sexo masculino, e 2024 demarca a virada. Nós passaremos a ter mais médicas do que médicos no Brasil, e naturalmente aqui no Ceará também, e a nossa chapa acompanha, né, esse cenário e defende a paridade, não só na composição da chapa, mas também na sua diretoria e também na condução, nas representações, nos mais variados fóruns em que o Conselho Regional de Medicina é convidado para participar. Porque isso é uma bandeira política, politicamente correta, simpática, etc. Mas no dia a dia, doutor Roberto, a paridade de gênero, esse princípio da representatividade dentro das corporações, tem um resultado positivo prático lá na ponta? O olhar da mulher médica é diferente do olhar do médico? O atendimento ali na hora, isso faz a diferença ou isso está mais na retórica política, a representatividade? Não, faz toda a diferença, né? A médica, né, ela tem toda um simbolismo enquanto profissional, né, da saúde, né? E, infelizmente, a nossa realidade hoje, dentro da categoria médica, é de não respeito à paridade. Nós temos a maioria dos cargos de gestão, a maioria dos órgãos colegiados está composto majoritariamente por médicos, né? E as médicas têm dificuldade de assumir, por exemplo, os equipamentos públicos também, chefias, né, de serviços. Isso. Né? Em algumas especialidades, né, a quantidade de médicas é muito reduzida por conta mesmo da existência, e a gente precisa ser franco, né, de muito machismo mesmo, né, dentro da própria categoria, e nós da Chapa 2 damos esse exemplo, né, de composição paritária, porque a gente precisa estar atualizado do ponto de vista das demandas contemporâneas. Uma delas é o respeito à luta, à defesa pela paridade de gênero. Entendi. Para a gente dar uma dimensão aqui do universo votante, qual o tamanho do colégio eleitoral dos médicos para o Conselho e como que faz para ser apto a votar, doutor Roberto? Nós temos hoje no estado do Ceará 19 mil médicos ativos, né, e, portanto, aptos a votarem, desde que estejam com os pré-requisitos, né, em dia, ou seja, precisam estar quites com a sua contribuição anual junto ao CREMEC, né, essa contribuição ela é obrigatória. Ele também não pode ter nenhuma... Está respondendo a processo? Processo, nem no próprio sistema conciliar de medicina, nem também na justiça civil. Tem uma comissão que faz esse filtro aí, né? Isso, para você inscrever a chapa, existe uma comissão que avalia todos esses pré-requisitos e, portanto, o médico tem que ter todo um histórico ilibado, sem nenhuma infração ética ou na esfera civil ou criminal. E também está quite com a tesouraria lá, né? Exatamente. Então, são 19 mil médicos aptos a votar nas eleições do dia 14 e 15 de agosto. Eu vou fazer essa pergunta outras vezes, de outra forma, mas assim, para a gente aproveitar aqui o gancho, para esses 19 mil, parte deles que assistirão aqui a gente conversando, o que o senhor diria para o médico que está indeciso, que ainda vai pensar em quem votar, qual a chapa, etc., e por que deveria votar na chapa 2? Olha, eu citaria pelo menos 2 motivos, né? Primeiro, a chapa 2 representa realmente uma inovação, uma renovação em termos de atuação junto ao CREMEC, e isso está representado nas nossas propostas que a gente tem apresentado para a sociedade, para a categoria médica, e eu espero a gente poder falar dessas propostas em breve. A chapa 2,
ela tem uma função muito importante. Ela se apresenta para a categoria médica como o grupo de médicos que vai trazer para a centralidade do CREMEC o exercício das suas prerrogativas. Porque, Erivaldo, infelizmente, houve alguns desvios, sabe? Entendi. Certo? Houve alguns desvios de prerrogativas, né? Que muito nos incomodaram e muito incomoda a maioria da categoria médica. Nos últimos anos, houve um aparelhamento ideológico, né, do sistema conselhial, né? O sistema perdeu um pouco o seu rumo, né? Isso trava o processo de discussão às vezes também, né? Não, e torna completamente ilegal a atuação do sistema conselhial, né? O sistema conselhial ele não pode ser aparelhado ideologicamente por partidos de qualquer matiz, nem da direita nem da esquerda. Infelizmente isso aconteceu, né, nos últimos anos no sistema conselhial, e a Chapa 2 se coloca na perspectiva de resgatar o sistema conselhial para a sua função originária, atendendo especificamente às suas prerrogativas legais, sem qualquer aparelhamento político de qualquer matiz. Isso é o que representa a Chapa 2 do ponto de vista de direcionamento da entidade para os próximos 5 anos. Entendi. Portanto, é uma chapa que está se posicionando à oposição do atual Conselho, é isso? É a chapa que está se posicionando a favor do sistema conselhial no direcionamento das suas prerrogativas legais. Entendi. Ficou claro, doutor Roberto. Vamos fazer um rapidíssimo intervalo, tá bom? Daqui a pouco a gente volta aqui com mais bate-papo com o médico Roberto da Justa, aqui representando a Chapa 2 para as eleições do Conselho Regional de Medicina do Estado de Ceará, que acontecem aí as eleições nos próximos dias 14 e 15 de agosto. Não sai daí, a gente volta já. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Política. Você está na TV Otimista, eu sou Erivaldo Carvalho, aqui ao meu lado o médico Roberto da Justa. Ele é representante da Chapa 2, Ética, Ciência e Cidadania, que concorre ao Conselho Regional de Medicina do Estado de Ceará, cujas eleições acontecerão nos próximos dias 14 e 15 de agosto. A gente está fazendo um programa especial, brevemente iremos entrevistar também, claro, obviamente, o representante ou uma representante da Chapa 1 para poder fazer esse equilíbrio aqui de exposição de ideias e também até mesmo de participação, um chamamento à categoria para as eleições. E quem quiser encontrar essa discussão na internet, doutor, especificamente a Chapa 2, como é que faz? A Chapa 2, Ética, Ciência e Cidadania, tem várias plataformas, em especial o nosso Instagram, que é Chapa 2 CREMEC. Sim. Chapa 2 CREMEC. Nós temos também o site da nossa chapa, que é chapa2cremec.com. Lá estão a composição da nossa chapa, com toda a riqueza dos seus integrantes, assim como as propostas, né, da Chapa 2 para o CREMEC. Estão lá nessas duas plataformas e eu enfatizo que todos acompanhem, não só médicos e médicas, mas a sociedade como um todo, principalmente o nosso Instagram, porque o Instagram é mais dinâmico e a gente diariamente está lá atualizando, colocando as nossas atividades, as nossas defesas, as nossas participações. É bem movimentado, então. Muito, muito. Então, Chapa 2 CREMEC é o nosso Instagram e a gente pede que todos acompanhem a nossa campanha lá. A propósito de internet, o formato de eleição vai ser presencial, remoto, misto? Como é que vai ser o modelo geral, doutor? Dessa vez, pela primeira vez na história, Erivaldo, as eleições serão remotas, ou seja, serão pela internet. O médico e a médica receberão pelo seu e-mail, né, cadastrado no sistema conselhial, aquela estrutura de link, senha, né, e chave de segurança para ele então votar e, portanto, a eleição será nesse formato. Haverá, sim, alguma estrutura na sede do Conselho Regional de Medicina para aqueles médicos que não conseguiram votar remotamente, lá eles teriam suporte para poder ter a garantia do exercício do seu voto, mas as eleições quase que na totalidade será de forma remota. Entendi. No bloco anterior, no primeiro bloco, doutor Roberto, a gente falou rapidamente sobre como está atualmente, na visão do senhor,
o Conselho Regional de Medicina no estado do Ceará. Mas, assim, oficialmente, quais as atribuições propriamente ditas em relação ao acompanhamento da atividade médica no estado do Ceará, em termos de comportamento profissional e outras questões que são afeitas ao Conselho de Medicina? Olha, eu tenho, assim, me sinto muito confortável para te responder essa pergunta, Arivaldo, porque eu sou o atual secretário-geral do Conselho Regional de Medicina, né? Como eu falei no começo, eu já acumulo 15 anos de atividade conselhal. Essa é a minha terceira gestão no Conselho Regional de Medicina. E o secretário-geral, ele é responsável por todas as ações fiscalizatórias do CREMEC, né? Eu posso lhe afirmar, sem modéstia, né, que eu, como coordenador do Departamento de Fiscalização do CREMEC, fizemos uma revolução importante no setor. Em 2018, eu iniciei como secretário-geral, tendo um departamento de fiscalização que realizava 100, 200 fiscalizações por ano, né? Em 2021, nós realizamos 840 fiscalizações em unidades de saúde públicas e privadas. Em 2022, nós realizamos 850 fiscalizações, né? Então, nós demos um salto muito grande de fiscalizações de unidades de saúde. Também incrementamos muito a fiscalização nas redes sociais, na internet, sobre a divulgação médica, né? Então, o que é que nós encontramos, né, durante essas ações fiscalizatórias, né? Principalmente serviços de saúde com muita precariedade, né? Algumas com precariedade mesmo de estrutura física muito graves, algumas unidades tiveram que ser interditadas, né? Infelizmente, isso aconteceu. Também encontramos a categoria médica numa situação de vulnerabilidade, de precarização dos vínculos trabalhistas, né, de uma forma absurda, como eu jamais imaginava que isso pudesse acontecer. Médicos, principalmente os recém-formados, né, trabalhando por pejotização, trabalhando por cooperativas que atrasam seus salários, né. Isso é uma questão muito grave, porque o exercício ético da medicina requer boas condições de trabalho, né, estruturais, e também, claro, remuneração e garantia de direitos trabalhistas. Aí não sombreia um pouco com o papel do sindicato ou é função do CREMEC? Boa pergunta, né? Então, as questões trabalhistas, elas são mais de natureza, né, sindical. Isso. Mas, eu não sei exatamente por qual motivo, né? Essas demandas chegam no CREMEC. Entendi. Né? E apesar de a gente não poder atuar firmemente como sindicato, porque o CREMEC não é sindicato, né? Nós nos solidarizamos com os colegas, nós acolhemos as suas demandas. De alguma forma, o Conselho tem um papel muito importante de articulador, né, de mediador. E aí muitas reuniões foram feitas com o Ministério Público, né, e às vezes também com as gestões, né, de municípios e do próprio Estado, na perspectiva de solicitar, pressionar para que as condições ideais para o exercício da medicina fossem garantidos, né? Então, o Conselho, ele tem uma importância muito grande de atuação, né, mesmo nas questões trabalhistas. Entendi. A propósito de regulamentação da profissão, da ética profissional, etc., esse fenômeno da cooperativa no trabalho médico acaba, os próprios médicos falam isso, né, os pacientes nem se conta, fragilizam, estrangulam o atendimento lá na ponta, né? Isso é uma questão ética, né? Você ter tantos minutos para atender um paciente, passar uma receita, porque o próximo já está entrando na sala. Isso, o senhor considera esse exemplo, essa ilustração, uma questão ética da medicina? Sem dúvida. Além disso, Arivaldo, veja, quando você não tem vínculo com o serviço, você não consegue fazer uma carreira, você não consegue fazer um vínculo, né, com a comunidade que você atende, né? Então, a rotatividade de médicos, principalmente na atenção primária, mas também nas unidades de emergência, né, isso é muito ruim para a sociedade de uma maneira geral, mas também para o próprio médico, né? Porque todo médico sonha, né, em atuar, trabalhar com boas condições e um salário digno, e ele ter um local ou dois de atuação. Infelizmente, hoje a gente tem médicos, principalmente os jovens médicos, atuando em 5, 6 locais de trabalho, com uma carga de trabalho exaustiva, desumana, né? Sem direito a uma licença remunerada, sem direito a férias, as médicas sem direito a uma licença gestante, né? Totalmente destituído dos direitos trabalhistas. E a Chapa 2, né, ela critica fortemente, né,
essa modalidade de trabalho. A gente defende que os médicos e as médicas tenham postos de trabalho nas quais as garantias dos direitos trabalhistas sejam efetivadas, além de, claro, condições de trabalho estruturais e boa remuneração. Já que a gente está falando em estrutura de trabalho e remuneração, o Mais Médicos, que foi relançado, né? Lá dentro do Mais Médico, que inclusive veio com uma série de modificações, o Revalida, que também mudou ali em alguns pontos, né? De maneira geral, eu queria que o senhor falasse sobre o Mais Médicos, depois sobre o Revalida, e a gente vai colocando aí alguns pontos específicos. Excelente. Eu te agradeço, Erivaldo, por essa pergunta. Essa discussão sobre o Mais Médicos e o Revalida é uma discussão central hoje dentro da categoria médica brasileira, né? E ela requer realmente uma discussão, né, aprofundada, e a Chapa 2, os seus integrantes, eles talvez não, certamente nós somos a chapa em que a gente tem mais consistência nesse debate, né? Então, por exemplo, nós temos 6 professores, né, de medicina na Chapa 2 que são avaliadores do Revalida, né? Nós temos na nossa chapa 2 colegas, uma médica e um médico, que se formaram no exterior, né, revalidaram seus diplomas e estão na nossa chapa, né? Então, a Chapa 2, né, defende o Revalida não de forma retórica, defende mesmo de forma consistente, né? Nós somos a chapa que fazemos a defesa consistente do Revalida. Para os ouvintes, né, o que é o Revalida? O Revalida é um sistema de avaliação da formação de médicos que cursaram universidades fora do Brasil, seja brasileiros, sejam de outros países, que fizeram universidades fora e que, para atuar no Brasil, eles precisam passar por esse sistema de revalidação de diplomas. Uma vez aprovado, ele então tem a garantia da inscrição junto ao CREMEC e pode atuar sendo médico como qualquer outro médico, né? Então, o Revalida, ele é importante. Todos os países desenvolvidos possuem sistemas de revalidação de diplomas. Nenhum brasileiro atua em país desenvolvido sem ter passado por um sistema de revalidação. Portanto, o Brasil, né, não pode se comportar como um país que não seja desenvolvido e avançado nesse aspecto, né? Então, todo médico formado no exterior, ele precisa passar por uma avaliação, uma validação do seu diploma. E esse mecanismo de revalidação, né, ele precisa ter critério, ele precisa ser bem estruturado, ele precisa ser justo, ele precisa ocorrer efetivamente, né? Portanto, o Revalida tem essa discussão necessária que precisa ser dita. Com relação a Mais Médicos, né, também é uma questão que a gente precisa ter uma discussão aprofundada, né? Em que sentido, né? Nós temos, o Brasil é um país muito grande, né? E o Brasil é um país com realidades muito distintas, né? Nós temos mais de 500 mil médicos no país, né? Existe um parâmetro que é médicos por população, né? Esse parâmetro ele tem um estabelecido pela OMS, que acha que um médico por 1000 habitantes é um parâmetro razoável, mas a gente olha muito para o parâmetro dos países europeus, né? Lá da OCDE, né? Que, por exemplo, países como a Inglaterra, que tem um sistema de saúde robusto, né, tem mais ou menos 2,5 médicos por 1000 habitantes, né? O Brasil tem 2,3 médicos por 1000 habitantes, ou seja, em tese, nós temos um número de médicos bom. Mas né? pessimamente distribuído. Pessimamente distribuído, né? Os vazios assistenciais, Erivaldo, são reais. Aqui no Ceará, aqui em Fortaleza. Fortaleza tem 5 médicos por 1000 habitantes, mas nós temos bairros aqui de Fortaleza que não tem médico. Exatamente. Porque assim, doutor, enquanto o senhor colocava aí os números, eu ficava aqui lembrando de algumas cidades pequenas do interior do Ceará, que, por exemplo, para efeito de argumento, tem 20 mil habitantes. Nem hoje e nunca uma cidade dessa vai ter 20 médicos. Você vai lá, se tiver 1 ou 2 fazendo sistema de rodízio em outros municípios, se dê por satisfeito. Diga assim, uma cidade de 20 mil que, pelo cálculo aí, deveria ter 20 médicos, né? Já que é 1 por 1000, né? Da OMS, perfeito. Da OMS. Quer dizer que, e quando você vem aqui para Fortaleza, você tem ruas, avenidas, em que clínicas coladas ao lado uma da outra, cada um com 20 médicos, né? Sim. Atendendo nos seus consultórios. Quer dizer que
O presidente Lula, quando relançou o Mais Médicos, ele fez justamente essa reflexão, que o problema não é a quantidade de médicos no país, Isso. é a distribuição. Nesse tocante, como que o CREMEC consegue colaborar com esse debate, doutor? Exatamente. Então, assim, o Mais Médicos é uma política temporária, né, emergencial, para tentar resolver esses vazios assistenciais. Né? Tem problemas? Tem. Né? Nós somos críticos do Mais Médicos, principalmente com a atuação de médicos sem revalida, né? Que é permitido pela política do Mais Médicos. Né? Então, os médicos brasileiros são priorizados para a ocupação desses espaços. Quando eles não ocupam, os médicos estrangeiros com revalida vêm na sequência e, quando ainda não ocupam, médicos sem revalida estão lá. Nós somos críticos. A gente acha que não deve haver médico atuando no Brasil sem revalida. Deveria ir, então, só até a segunda etapa, né? Prioridade dos brasileiros, depois os revalidados, né? Sim, sim. Não atuação dos sem revalida. Isso. É assim? A chapa 2 defende o revalida e defende que todo médico que atue no Brasil esteja revalidado e inscrito no Conselho Nacional de Medicina. É uma proposta muito razoável. Né? Muito. Agora, por outro lado, a gente entende que se o Mais Médicos não é perfeito, né, tem suas fragilidades, nós defendemos que haja uma política mais consistente, né, principalmente uma carreira de Estado, né, concurso público. Né? Por que o médico não vai para os espaços mais remotos, né, mais precários? Porque envolve questões críticas, né? Condições de trabalho, muitas vezes o local não oferece condições para ele dar à sua família, né? Uma condição de vida necessária para o seu filho, boas escolas. Então, precisa ter um tratamento especial, né? Precisa de uma política pública especial, né? E aí a gente defende que essa política pública seja uma política pública de Estado definitiva e não uma política provisória como é o Mais Médicos, né? Então, a gente precisa refletir essa questão. Então, acho que o Mais Médicos, ele cumpre um papel emergencial importante, os estudos demonstram isso, né? Nos anos em que o Mais Médicos esteve atuando, os indicadores de saúde melhoraram muito, né? Mas a gente entende que essa é uma política provisória. Entendi. E que tem falhas, nós somos críticos e defendemos uma política mais definitiva, uma política de Estado que não dependa de governo, que mude e que fique interferindo, que ela seja perene e que garanta condições de trabalho, remuneração, direitos trabalhistas. A interiorização dos cursos de medicina meio que abranda essa situação? Olha, fecha esses buracos, doutor? Também é muito importante a sua pergunta para a gente pontuar. A chapa 2, Ética, Ciência e Cidadania, é contra a abertura indiscriminada de escolas médicas. A gente quer pontuar isso, sabe, Arivaldo? O que o senhor chama de abertura indiscriminada? Porque nós entendemos que muitas escolas que foram abertas, né, elas não têm condição de formar um médico de forma adequada. Né? Nós precisamos, inicialmente, antes de pensar em qualquer... Aqui no Ceará? Aqui no Ceará também. Né? Então, a gente precisa pensar e refletir antes de discutir mais escolas, menos escolas, né? A gente precisa dar uma pausa, né, e avaliar o que temos. O senhor diria que há mais critérios políticos do que técnicos na abertura de... Os critérios políticos, eles predominam na abertura de novas escolas. Entendi. Não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso. Você não pode abrir uma escola médica, Edivaldo, se você não tiver uma estrutura mínima, se você não tiver médicos, né, professores qualificados. Estrutura hospitalar? Estrutura hospitalar, rede, né, de saúde constituída para as atividades práticas de ensino. Existe basicamente um checklist para isso, né? Sim, mas a gente precisa, e aí essa é uma defesa nossa, né? A gente precisa se aproximar dos órgãos que definem aberturas de escolas médicas, e é importante a gente deixar claro que não é o Conselho Regional de Medicina que dá parecer sobre a abertura, que define a abertura de novos médicos, né, de novas escolas médicas. Isso é uma prerrogativa dos órgãos, né, principalmente o Ministério da Educação e também o Ministério da Saúde. Mas nós não podemos nos omitir, né, de participar desse diálogo, né, de ir lá discutir, de cobrar, pressionar para que as decisões de novas escolas médicas passem por critérios mínimos. Perfeitamente. Né, que nós citamos aqui. Né. Enfim, mas nós somos contra a abertura indiscriminada de novas escolas médicas. Ficou claro. Doutor Roberto, vamos fazer mais um intervalo, tá bom? Daqui a pouco a gente volta aqui para o nosso terceiro e último bloco com o doutor Roberto da Justa. Ele é médico aqui conosco no programa Política na TV Otimista, representando
a chapa 2 que concorrerá ao CREMEC, o Conselho Regional de Medicina, nos próximos dias 14 e 15 de agosto. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Política de hoje. Eu sou Erivaldo Carvalho, aqui comigo no programa Política da TV Otimista, o médico Roberto da Justa. Ele está aqui conosco batendo um papo, representando a chapa 2 e defendendo as ideias da chapa Ética, Ciência e Cidadania. O Dr. Roberto compõe uma chapa de 40 médicos e médicas que concorrerá na próxima eleição do CREMEC, nos dias 14 e 15, ao Conselho Regional de Medicina. E para quem não anotou da primeira vez, como é que faz para lhe encontrar lá nessa discussão do CREMEC na internet, doutor? Então, a chapa 2, ela tem um Instagram, chapa 2 CREMEC, né? E tem também um site, chapa2cremec.com, né? Então, a gente pede que toda a categoria médica, assim como a sociedade também, acompanhe a nossa campanha. Está uma campanha belíssima, viu, Erivaldo? Sim. Nós temos interagido muito com a sociedade, com várias ações em espaços públicos, temos dialogado muito, não só com a categoria médica, mas também com outras categorias de profissionais de saúde e também outros segmentos da sociedade, porque a gente quer deixar bem claro isso, né? Essa mensagem de que o Conselho Regional de Medicina é uma autarquia a serviço da medicina, mas também a serviço da sociedade. E isso a gente tem se esforçado para deixar bem claro na nossa campanha da Chapa 2. Disso a gente tem clareza, doutor, inclusive por conta da fortíssima capilaridade do exercício médico na sociedade, né? As famílias, as pessoas, elas têm uma história, né? De medicina, de tratamento, de cura, de bem-estar, de qualidade de vida. Portanto, como eu falei no início do programa, fica aqui registrado o nosso reconhecimento público. A propósito disso, como é que está a cabeça do médico? Porque o senhor já tem aí umas 2 décadas a mais de profissão, uma profissão milenar, como eu falei no início do programa, que passou por várias fases, né? Sim. Hoje a atuação médica é mais pressionada, é mais estrangulada, como colocamos aqui até em função da qualidade do serviço ou das condições de trabalho. Hoje o senhor, inclusive como professor de medicina, o senhor percebe uma mudança na cabeça do médico, inclusive de sala de aula que entra e todo semestre na faculdade? Muito, muito. Eu vou pedir tua permissão para, antes de responder essa última pergunta, aproveitar o mote que você falou da capilaridade, né, da medicina, né, que é uma realidade, né, para colocar uma das propostas mais importantes da nossa chapa, Erivaldo, que é a expansão do Conselho Regional de Medicina para o interior, né? Então, o Conselho Regional de Medicina tem apenas 3 sedes, né? A sede principal aqui em Fortaleza e 2 seccionais, uma em Sobral e uma no Cariri, né? Nós, uma vez à frente do CREMEC, do Conselho Regional de Medicina, nós vamos criar mais 2 seccionais, né? Uma na região do litoral norte, do litoral leste e Jaguaribe, né? No município ainda a ser definido, talvez Aracati, e uma outra no Sertão Central, né? Porque o Conselho Regional de Medicina ele precisa acompanhar a capilaridade do médico, né? Além dessas 2 novas sedes físicas, né, nós também vamos implementar o que a gente chama de representações do CREMEC através de sedes virtuais, copiando um modelo do Conselho Regional de Medicina do Paraná, né? Todo município que tiver mais de 15 médicos atuando naquele município vai ter um CREMEC lá, né? Como se fosse uma célula do CREMEC. Exato, né? Com representações de médicos daquele município que estará dialogando permanentemente através de uma agenda contínua com as unidades físicas do CREMEC, para que a gente possa estar próximo do médico que está no interior, entender a sua realidade, porque a realidade da atuação médica no interior é diferente da atuação médica na capital e nos grandes centros urbanos, para que o CREMEC possa ter essa capilaridade necessária de dialogar com os médicos, de fiscalizar os locais de trabalho dos médicos,
né, e, enfim, exercer sua função de forma mais efetiva, né? Entendi. Então, essa é uma proposta do CREMEC atendendo, né, a várias queixas dos médicos do interior, né, de que o CREMEC não está presente no interior, né, só vem atrás da gente para pedir voto, né, não se sente representado, não se sente protegido. E a resposta que a Chapa 2 dá a essa solicitação dos colegas do interior é exatamente isso, a expansão do CREMEC, tanto do ponto de vista de novas seccionais, como também através de representações. Muito bem. Antes de o senhor responder como que está hoje a cabeça do médico, eu vou abrir um parênteses no parênteses que o senhor abriu. Essa capilaridade, essa representação em outros municípios, ela está representada entre os 40 candidatos à chapa ou isso vai ser algo depois da eleição? Dos 40 candidatos Sim. da Chapa 2, Sim. 2 são médicos que atuam no Cariri. Certo. Né? Doutora Patrícia Figueiredo, doutor Marco Rulim. Né? Até porque nós temos uma seccional lá no Cariri com demandas gigantescas, né? E que nunca teve um conselheiro, né? Lá no Cariri. E uma vez nós assumindo o CREMEC, nós teremos de forma inédita, né, um conselheiro morando lá no Cariri. Porque você sabe, Arivaldo, que as novas tecnologias, as novas tendências, a gente começa a dialogar com a pergunta dos novos médicos, né? A telemedicina está aí, né? Os novos avanços tecnológicos, as videoconferências, as salas de videoconferências estão aí, de modo que hoje facilitou muito, diminuiu muito a distância, facilitou muito a condução dos processos, né? As deliberações a partir de reuniões virtuais. Então, hoje eu não precisa o médico que mora lá no Cariri, que é conselheiro, vir para Fortaleza para participar de uma plenária. Né? As plenárias elas podem ser virtuais, isso inclusive já está regulamentado, né? E a gente aposta muito nessas tecnologias para poder aumentar a capilaridade da atuação do CREMEC. Muito bem. Agora, o perfil do médico atual, doutor? Olha, o perfil tem mudado de forma impressionante, né? Para o bem, para o mal? Ou... Olha, eu diria assim, que pode ser mais para o bem, né, do que para o mal, dependendo muito da atuação do CREMEC. Volto a dizer da importância dessa eleição, né, para os próximos 5 anos. Quem estiver à frente do CREMEC vai estar direcionando a medicina cearense do ponto de vista ético, né, pelos próximos 5 anos. Então, é muito importante que quem esteja à frente do CREMEC tenha essas leituras, né, do cenário, né, dos desafios, né, dos avanços. Então, veja, nós temos uma série de novas tecnologias, a telemedicina foi recentemente regulamentada e aprovada por lei, e isso permite um avanço gigantesco na garantia da saúde enquanto um direito, né? Inclusive também ajudando a responder esses problemas de vazios assistenciais, né? Porque a pandemia permitiu a emergência da telemedicina. Então eu posso, né, dialogar com colegas médicos do interior através de uma interconsulta, posso fazer inclusive até teleconsulta com pacientes, né? Desde que alguns pré-requisitos dessa teleconsulta estejam garantidos, principalmente a garantia do sigilo dos dados e das informações que são transmitidas por essas plataformas. Pois bem, creia, a telemedicina foi regulamentada, mas praticamente não está sendo fiscalizada pelo Conselho Regional de Medicina, né? Não há fiscalização da telemedicina pelo sistema conselhal, né? E a Chapa 2 se propõe a fazer uma fiscalização efetiva da telemedicina, coibindo excessos, né? Exigindo que a telemedicina, né, seja um tipo de exercício médico que não se distingue das exigências éticas que são cobradas no exercício presencial, né? E isso tem que ser fiscalizado efetivamente, porque a gente tem observado alguns desvios, né? Por exemplo, se puder citar. Você não pode fazer teleconsulta pelo WhatsApp, tá certo? Isso não é uma forma segura de você fazer uma consulta médica. Tem que ser um sistema específico do consultório, assim, que tenha garantia, né, da transmissão de dados. Tipo criptografado, né? Criptografado, a restrição de acesso aos bancos de dados, termo de consentimento por parte do paciente que está sendo atendido remotamente, né, garantia de um registro das informações em um prontuário. O Zap não garante isso? Nada disso. Criptografia? Nada disso. A criptografia sim, mas não garante o registro, não garante a constituição de um prontuário eletrônico, não garante a guarda de imagens de exames e de
radiologia. Entendi. O WhatsApp não guarda nada disso. E também o Zap não foi inventado para isso, né? Não, e convenhamos, Arivaldo, se você tem o seu celular roubado, hein? E aquela conversa de WhatsApp que está ali no seu celular, que quem pegar o seu celular vai poder saber. Tem o histórico médico, né? Então é inadmissível fazer telemedicina pelo WhatsApp. Então a chapa 2 ela é contra essa atuação nesse molde aí, né? A chapa 2 ela é fortemente favorável à telemedicina, desde que seguindo critérios rigorosos de garantia do sigilo dos dados médicos de acordo com o que está estabelecido na lei. Muito bem. Doutor Roberto, estamos mais ou menos no meio do terceiro e último bloco. É bom a gente fazer, a gente já falou de algumas propostas pontuais, né? Eu queria que o senhor apresentasse aí no que der o que está no plano de gestão da chapa 2, na hipótese de vir a ser a chapa vitoriosa nos dias 14 e 15 agora de agosto. Olha, a nossa chapa, ela tem aí uma das questões fundamentais, que é estar muito próximo do médico, dialogando com a categoria médica, mas também com outras categorias profissionais e a própria sociedade. A gente acha que nós precisamos ter um protagonismo maior, né, frente aos desafios que estão colocados para a saúde pública brasileira, né? A chapa 2 entende que a saúde é um direito fundamental, né, e precisa ser garantido a todo brasileiro, a saúde com qualidade. E, portanto, a chapa 2 ela se coloca, né, como esse grupo de médicos determinados a conduzir a principal entidade médica do Estado do Ceará pelos próximos 5 anos, tendo como pilar fundamental a ética, né, a ciência e a cidadania, além da necessidade urgente de trazer de volta a condução do sistema conselhial para as suas prerrogativas legais, sem que haja qualquer interferência ideológica, político-partidária nessas ações. Essa é a defesa e a postura que a chapa 2 terá à frente do CREMEC pelos próximos 5 anos. Entendi. Doutor Roberto, as instituições representativas, as entidades, elas sofrem um processo de esvaziamento, não só na atuação, na representação, mas também do associado em geral, né? Que se forma, vai cuidar da vida no mercado. Estou falando aqui da medicina, mas você tem N outras profissões que são assim, mais ou menos, infelizmente, né? O que uma entidade como o CREMEC pode fazer para aproximar ou puxar de volta aquele médico que está lá cuidando da vida, às vezes não tomando ciência do que está acontecendo nos bons debates, no conselho, etc. Sim. Exatamente, é fazer o conselho um espaço ativo, vivo, né? Um espaço em que a categoria médica possa se sentir acolhida, né? Presente. Hoje o Conselho Regional de Medicina tem uma estrutura excelente para a presença do médico lá, né? Só que muitos espaços estão esvaziados, o auditório é pouco utilizado, né? Nós não temos atividades científicas, são muito escassas, né? Então, assim, a gente acha que o conselho ele precisa ser um conselho vivo, né? A gente vai trazer a categoria médica para dentro do conselho, né? Promovendo debates e discussões de natureza ética, e também no campo da saúde, que são importantes, como a telemedicina e outras, né? No sentido de que a categoria médica possa ver no CREMEC um órgão efetivamente defensor e protetor da boa medicina, sem corporativismo, claro, porque nós também somos órgão judicante, né? E nós não seremos brandos com os desvios éticos de médicos e médicas que eventualmente se coloquem nessa perspectiva. Mas né? essa visão punitiva não afasta o médico ou só afasta o mau médico? Olha, é uma prerrogativa. Nós não podemos abrir mão da prerrogativa judicante do Conselho. Né? Então, o Conselho, ele defende o médico. Quando ele defende a boa medicina, ele defende o bom médico. Entendi. Mas ele não pode, né, de forma alguma, ser brando com o exercício ilegal, ou irregular, ou inadequado, ou antiético da medicina. Aí temos que ser duros mesmo, e vamos ser duros. Entendi. Doutor Roberto da Justo, muitíssimo obrigado. Estamos chegando aqui na reta finalíssima do nosso programa. Eu queria deixar 1 minuto e meio, por aí assim, para o senhor enfatizar algum ponto que o senhor queira fazê-lo, ou citar algum item que
deveria estar aqui na nossa conversa e finalizando, deixando aí o endereço para quem quiser ali encontrar a Chapa 2 nas redes sociais. Rivaldo, eu queria agradecer mais uma vez a possibilidade de estarmos aqui na TV Otimista, participando do seu programa Política, né? Eu, como eu disse no começo, admiro muito esse seu programa, porque ele tem uma duração que permite a gente fazer uma boa discussão, reflexões e pensamentos, né? Nós temos aí um momento muito decisivo da medicina cearense nessas eleições. Nós estaremos aí definindo os rumos da medicina cearense pelos próximos 5 anos. E a Chapa 2 traz isso, né? Traz toda essa perspectiva e essas propostas que foram colocadas aqui durante o seu programa. Nós pedimos que até o dia 14 todos sigam as nossas atividades no Instagram, Chapa 2 CREMEC, e também no nosso site, chapa2cremec.com. E nós esperamos, então, que sejamos eleitos pela categoria médica para que a gente possa dar um salto de qualidade na atividade conciliar do CREMEC e, ao mesmo tempo, garantir o cumprimento das suas funções e suas prerrogativas estabelecidas em lei, que é o que nós defendemos mais. Muito bem, doutor Roberto. Muito obrigado mais uma vez. Boa sorte na caminhada. Parabéns aí pelo enfrentamento. Boa sorte. A gente vai conferindo aqui o processo ao longo aqui dos próximos dias, tá bom? Muito obrigado. E assim chegamos ao final da edição de hoje do programa Política. A todos o nosso muito obrigado pela companhia. Até o nosso próximo encontro. Forte abraço.